de Ti, Senhor, e que mesmo na infância, na sua inocência ou na ingenuidade da vida, das coisas, mas elas possam demonstrar Jesus. Em nome de Jesus, nós abençoamos as nossas crianças. Amém e amém. Podem descer, Deus abençoe vocês. Nós temos aí durante a semana atividades, lembrando que quem é da célula Bom de Santa, que é a célula lá do Falete, terça-feira a gente vai estar aqui, amém, né? Tamires lá da célula, Enoque da nossa célula, a Priscila está aqui também, que é da nossa célula, minha mãe, meu pai, a célula Falete aqui está em peso hoje. O grupo de louvor todo da célula lá no Falete. Então, terça-feira a gente tem um encontro marcado aqui na igreja às 7h30. Então você pode trazer uns comes e bebes, eu vou fugir um pouco da dieta, a gente vai trazer alguma coisinha. Vamos voltar com o nosso quebra-gelo, a gente vai voltar em presencial, pelo menos de 15 em 15 dias. Uma semana na igreja e na outra semana online. Então Deus abençoe a vida de vocês, a gente tem um encontro marcado. Tem célula dos prazeres, células em outros lugares, e o nosso culto, o Quarto da Fé, nessa quarta também, presencial e online. E também nós temos o grupo de oração, que se reúne tanto pelo WhatsApp, né, porque eu acompanho o grupo de oração, o pessoal do grupo de oração aqui fica toda hora pedindo, o pessoal ora e não sei o quê, mas tem um encontro marcado na terça-feira pelo Google Meet, amém? Abra a tua Bíblia aí em Juízes, capítulo 6, eu tenho uma missão, você tem uma missão. Juízes, capítulo 6, a história de Gideão, Juízes 6, a partir do versículo 11, Juízes 6, a partir do versículo 11. Bia, eu mandei a mensagem para o teu e-mail, se tu quiser pegar. Juízes 6, a partir do versículo 11. E eu creio, deixa aberto aí, que eu quero falar com vocês um pouquinho, porque cada um de nós temos uma missão. Tem missão que é boa, né, gente, da gente fazer, né? Sabe por quê? Porque a gente que inventou aquela missão. Às vezes, por exemplo, eu estou num foco aqui, missão de emagrecer. Se alguém chegasse para mim, Daniel, tu tem que emagrecer. Se o médico chegasse, tu tem que emagrecer, é mais chato. Porque você fica assim, eu estou emagrecendo porque o fulano pediu. Mas quando você assume isso para você, esse é o meu foco, esse é o meu objetivo, essa é a minha missão, dá muito mais gosto de fazer. Porque foi você que criou, você teve a ideia. Então você se sente mais estimulado a fazer algo. Então quando a gente também entra num relacionamento, sempre conto essa história quando eu conheci a Angélica, então eu tive a missão de ir lá para Brasília, conhecer a Angélica, namorar, casar, ou seja, não foi uma missão que me foi imposta, igual aquelas famílias, né? Você já está prometido para fulano, é um saco. Então você escolheu, eu fui, a minha missão. Então você pega aquela missão e vai. Só que nem toda missão que a gente recebe na vida é a gente que inventa e a gente que cria. Tem missão que é missão imposta. Então quando a gente é criança, você tem que obedecer, é a missão que o pai e a mãe dão para a gente. E aí quando a gente se converte, a gente tem missão de Deus para nós. Então Ele manda a gente fazer determinadas coisas que às vezes não dá vontade de fazer. Na vida a gente tem a missão do seu patrão, a gente tem a missão que é imposta também pelo governo, a gente tem que andar de máscara na rua. Então é uma missão que te foi imposta. Às vezes você não está com vontade de usar máscara. Você não tem, assim, igual a Enoque que tem a máscara combinando com a roupa. Vocês já perceberam isso? Enoque é fashion. Então, vocês não tem essa expertise, a gente tem que ficar lá usando a nossa máscara o tempo inteiro. Por quê? É uma missão que nos foi imposta. Aí quando a gente se converte, Deus também vem e coloca uma missão para nós, que às vezes é difícil para nós, complicada para nós, missão que às vezes a gente não se sente apto. Então, nessa passagem da Bíblia, a gente vai conhecer a história de um homem que recebeu uma missão, mas ele não estava preparado para ela. E eu tenho certeza que Deus nos coloca em determinadas missões que a gente não está preparado. Mas a gente vai sair daqui dessa manhã tendo essa consciência. Posso não saber fazer, posso não estar pronto para fazer, mas se Deus está me convidando a fazer, é porque vai dar certo. Porque é Ele que está mandando fazer. Porque da mesma forma que você se sente bem, quando você executa uma missão que você criou, que veio do seu coração, Deus também tem esse prazer. A missão que Deus quer fazer na sua vida, começou no coração dEle. Então Ele tem prazer em realizar essa missão, por mais que você não entenda o que você esteja vivendo agora. Amém? Vamos ver essa história aí de Juízes, capítulo 6. Diz assim, ó: então veio o anjo do Senhor, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, que é da família de Abiezer.
Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar. O que é isso? Ele estava ali produzindo trigo para fazer pão num lugar de fazer vinho. Ou seja, o cara estava todo errado, mas estava lá trabalhando para pôr a salvo dos midianitas. Estava se protegendo ali dos midianitas. Versículo 12. Vou continuar lendo aqui no 12. Cadê a minha Bíblia? Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Gideão lhe respondeu: ah, Senhor meu. Eu gosto de Gideão porque eu sou parecido com ele. Não? Porque assim, eu sou meio papo reto com Deus. Tem hora que eu falo assim: Deus, não dá tempo de fazer a introdução? Porque quando você machuca o seu pé, você machuca alguma parte do seu corpo, você bateu aquele dedinho do pé na estante, é uma dor. Quando você morde a tua língua, quando você está comendo, é horrível. Aí você não dá tempo de falar assim: Senhor, de infinita bondade, grandioso é o teu nome, assentado no trono estás o Senhor, junto com os anjos, com os santos, ajuda o meu pé, por favor. Você não dá tempo. Quando você está doente, você pede socorro, você grita. Você faz escândalo, porque você quer ser atendido naquela hora. Então tem hora na minha vida que não dá tempo de ficar fazendo introdução. Tem hora que a gente fala assim: vamos orar? Vamos orar. Aí eu já falo logo com Deus, que eu falo com Ele, como se Ele estivesse sentado na minha frente, e falo assim: olha, eu sei que isso é tudo isso que eu queria falar, o Senhor já sabe o que está na minha cabeça, mas hoje não dá tempo de introdução, porque o que eu tenho para falar contigo, a DR hoje vai ser longa, então não dá tempo de falar nada. Eu sei que isso é bom, maravilhoso, mas vamos começar. Eu preciso expor, para lançar sobre você toda a nossa ansiedade. Então o Senhor aguenta, e se eu não estiver aguentando, me fumega, me tira daqui. E se eu não quiser ouvir minha voz, também o Senhor tem poder para calar minha boca e me fazer mudo, igual você fez com o pai de João Batista. Então, se o Senhor está aguentando, se o Senhor está me deixando falar, é porque o Senhor está a fim de me ouvir, e eu preciso falar. E eu chego e falo logo. E Gideão aqui é igual a mim, porque ele já chega um anjo falando assim: o Senhor é contigo, homem valente. A gente até desconfia, né? Porque a gente acredita só quando falam errado da gente. As mulheres, tadinhas, se eu falar que a chapinha quebrou o cabelo dela naquele dia, ela não vai viver mais naquele dia, ela vai ficar pensando que o cabelo dela está quebrado por causa da chapinha. Se você falar que a maquiagem dela deu errado, ela não vai ficar bem naquele dia, porque ela vai ficar pensando o tempo inteiro que a maquiagem dela deu errado. Então, mas quando alguém fala assim: fulano, você está bonita, aí ela: ai, bondade sua, são seus olhos, que isso? Eu, empalhaçado, falar que eu estou bonita. Não acredito, não acredito. Mas se falar que tu está feio, tu acredita. Porque o teu humor define tudo. O seu jeito de receber a notícia. Ah, você está falando isso porque tu é isso, está falando isso porque tu é minha mãe, está falando isso porque tu é minha esposa, está falando isso porque tu é meu filho. Mas não acredita. Gideão, do mesmo jeito aqui: homem, o Senhor é contigo, homem valente. Calma aí, homem valente? Senhor, se o Senhor estivesse conosco, se o Senhor está conosco, por que toda essa situação está acontecendo? Porque o negócio lá estava brabo, a gente vai saber por quê. É que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Ou seja, a história lá do passado agora mudou? O Senhor faz milagre lá no passado? O nosso povo era escravo no Egito, o nosso povo estava sofrendo no Egito, o Senhor abriu o mar vermelho, o povo passou para o outro lado da terra, mas agora acabou, parece que o Senhor não está mais derramando essa bênção, né? Ou estou enganado? Parece que o Senhor esqueceu a minha família ou eu estou enganado? Parece que você esqueceu a minha vida ou eu estou enganado? É isso que o Gideão estava perguntando. Não, porque se o Senhor está falando que eu sou um homem valente, que o Senhor é contigo mesmo, então tem alguma coisa estranha no ar. Então eu não estou entendendo o que está acontecendo. Porque o Senhor disse que é pela minha família, mas está deixando acontecer um monte de coisa. Gideão não estava compreendendo. Aí no versículo 13 continua: mas agora o Senhor nos desamparou. Gente, que ousadia, né? Falar isso para Deus. Mas o Senhor me desamparou. E o Senhor nos entregou nas mãos dos midianitas. E acho que para Israel é uma humilhação intensa ser entregue para os midianitas. Você que não entende da Bíblia, hoje a mensagem está toda doida. Você não entende dos midianitas? Pastor, quem é midianita? Os midianitas eram um povo que o povo de Israel, quando estava ali conquistando o espaço dele, atravessando o deserto em direção à terra prometida, eles conseguiram, por causa da guerra, eles conseguiram matar todos os homens, casados ali, os homens da guerra morreram, algumas pessoas morreram durante a guerra, ou seja, o povo ele ficou reduzido, a criança e a mulher virgem, se eu não me engano, eu não lembro agora. Mas o povo ficou reduzido a criança e a mulheres. Ou seja, para virar um povo de novo, ia demorar um tempinho. Então era uma humilhação os midianitas estarem no controle da situação. Para Israel, que já tinha conquistado, matado boa parte dos midianitas, e agora eles voltarem. E vocês acham que os midianitas eram legal?
Ai, pastor, porque, gente, a gente tem que entender que o Velho Testamento era assim, ou você matava ou você morria. Então, tinha um negócio esquisito lá naquela época. Era olho por olho, dente por dente. Então, os midianitas, sabe o que eles faziam de pirraça? O povo de Israel fazia lá a plantação, botava lá a semente, e bababá, tudo direitinho, tudo bonitinho. Os midianitas se juntavam com outro povo, porque eles não eram tão fortes assim, e no dia da colheita, eles traziam gafanhotos na mala, vamos trazer para os dias de hoje, na mala do carro. E quando chegava lá na colheita, eles soltavam todos os insetos que consumiam a colheita dos israelitas, e eles pisavam, destruíam tudo e voltavam. Isso é tortura. Mas por que isso acontecia? Porque o povo de Israel estava em pecado. E a gente só aprende quando a gente erra muito, não é mesmo? Ou eu sou o único normal aqui? Quando a gente erra bastante, depois de errar tanto, é que a gente aprende. Deus permitiu isso como correção, não é porque Deus é mau, porque Deus amava o povo de Israel, e o povo de Israel estava abandonando o Senhor. A fala de Deus é assim: já que vocês estão gostando tanto desses outros deuses, já que vocês estão gostando tanto dessas outras religiões, já que vocês estão gostando tanto de participar dessas festas esquisitas com esses outros povos, então eu vou deixar esses povos a chegarem a vocês. Já que a cultura deles é tão legal, então eu vou deixar, já que vocês querem, então toma, você quer povo esquisito na terra de vocês? Toma, dá-lhe midianitas para vocês. Segura aí essa onda. Já que vocês estão gostando tanto desse pecado, então vocês não precisam mais de mim. Então eu vou me ocultar, vou ficar em silêncio, não vou saber de nada. Vou ficar aqui quieto na minha. Já que vocês não precisam mais de mim, então eu não vou mais ouvir a oração de vocês. Porque Deus estava tratando Israel como um filho. E na relação de pai e filho, até na Super Nani, para você dizer assim, nossa, Deus é tão radical, mas você que gostava da Super Nani, ela falava isso. Quando um filho desobedecia, não queria almoçar, aí o que a Super Nani falava? Pode deixar com fome. E não vai dar biscoito 3 horas da tarde. Por quê? Ele vai perguntar, está com fome? Não, você não está com fome. Porque se você tivesse com fome, você teria comido arroz, feijão, salada, brócolis, um monte de coisa lá que está lá. Você não vai comer. Quando o filho fica muito de pirraça, o que a Super Nani fazia? Olha, vocês têm essa atividade em família. Eu acho engraçado, eu fico um pouco com medo disso, né? Porque ontem eu vi um stories de uma pessoa, de um casal que tem 2 filhas. E as filhas iam para a sala com a roupa da mãe. E aí a mãe colocou assim no stories, está tudo tranquilo por aqui, só que não. Aí eu fico imaginando, quando eu tiver filha, minha casa vai virar uma creche. Porque a gente tem que entrar no mundo da criança, né? É desenho espalhado, rabisco na parede, um monte de coisa. Então, aí a Super Nani, ela fala, olha, tem um programa de família, hoje vocês vão brincar, sei lá, na chuva, hoje vocês vão brincar atacando bexiga de água no quintal. Mas o filho que fez pirraça, vocês ignoram. Gente, essa é a palavra de uma pedagoga, precisam dizer que eu estou errado, e nem que a gente bota a culpa em Deus, mas não bota a culpa em gente que é formada, né? Não, o fulano sabe do que está falando. Não, nossa, Deus mal. Mas o que a Super Nani falava? Olha, o filho pirracento vai ficar lá, vai ver vocês brincando. Ignora. Ele vai falar, deixa eu entrar na brincadeira. Esquece ele. Deixa ele pensar por si só que ele fez besteira. E aí ele vai entrar em si, vai acordar e vai pedir desculpa. E acontecia isso. A criança era ignorada, via todo mundo brincando, mas ela não quis brincar. E ela estava lá pirracenta. E aí ela chorava. Mãe, desculpa, mãe, desculpa. E volta tudo ao normal. E aquela criança continua amando a mãe dela, mesmo que ela tenha feito isso tudo. Ainda vai fazer desenho de Dia das Mães, ainda vai cantar para a mãe. Tudo normal, está tudo tranquilo em casa. Só foi um caso que teve que acontecer. A mesma coisa aqui. Para Deus, a colheita estava lá estragada. Mas para Deus lá no céu, acho que os anjos, estou conjecturando, não está na Bíblia, deviam chegar assim, Deus, o povo está passando, fala, a colheita está toda estragada, o povo está escondido, fazendo coisa. Por aqui está tudo normal. Tá, não quiseram entrar na minha brincadeira, vou ignorar. Porque por aqui, eu estou passando fome, tem banquete aqui no céu, vocês comem. E eu não preciso de colheita, se eu quiser falar assim, papum, me dá uma feijoada, aí a feijoada vai aparecer para mim. Deus não tem esse negócio. Então agora eles é que tem que acordar. E aí o povo começou a clamar. O povo começou a clamar. E Deus então escolhe sempre uma pessoa para ir adiante das coisas. E aí você vê que Gideão ele também é um dos reclamões do povo, até porque ele tinha razão. O Senhor nos desamparou. E aí olha a resposta de Deus.
Olha a resposta de Deus no versículo 14. O Senhor olhou para Gideão e disse: está reclamando, filho? A colheita está difícil, você está achando que eu estou te desamparando? Vai nessa tua força. Gente, dá vontade até de não ter falado. Não, Senhor, não quero mais dizer o que eu falei. Vai nessa tua força e o quê? Livra Israel dos midianitas. Eu não estou te enviando? Ou seja, Senhor, a minha família, não sei o quê, Senhor, e não sei o que lá. Sabe o que Deus vai responder para você? Vai nessa tua força e livra a tua família desse mal. Senhor, lá no trabalho está assim, vai nessa tua força e intercede pelo teu trabalho e faça a diferença lá. Senhor, lá na igreja, vai nessa tua força e abençoa a tua igreja. Essa é a resposta que Deus dá. Você está tão interessado, você não está dizendo que eu estou desamparando, então vamos ver agora quem é que vai desamparar quem. Porque eu não estou te enviando para fazer? Se você me desobedecer, então você vai desamparar o seu próprio povo. Agora, quem é que está desamparando quem aqui? Deus é assim. Você não está tão interessado em mudar? Então vai lá e muda. Eu estou te enviando agora. Aí dá vontade de perguntar assim para Deus, mas quando você está me enviando? Agora, porque para Deus não tem esse negócio de pensar. Pobre é que tem esse negócio de fazer planejamento porque não tem dinheiro para fazer as coisas. Não, porque eu quero comer numa churrascaria. A gente pensa 2 vezes, 3 vezes. Se vai valer a pena tirar aquele dinheiro do orçamento para comer. Ah, porque eu tenho que viajar, mas aí já tem que pensar, mas no cartão de quem? Vamos parcelar quantas vezes, que tem a conta do carro, tem a parcela de não sei o que, tem a parcela de não sei o que lá. Então, para a gente se programar para fazer algo, a gente tem que pensar 2 vezes. Quando Deus chama a gente para um ministério para fazer algo, não, Deus, calma, eu tenho que avaliar minha vida, calma aí, não é assim. Calma, mas para Deus não tem esse negócio não. Porque o negócio é na hora, haja luz, houve luz. Faz crescer a semente da terra, vai irrigar a terra por baixo, vai, irrigou, pronto, acabou. Agora quer aparecer um monte de animal doméstico no mar, animal marinho, pô, animal doméstico na terra, pô, as aves no céu, pô, e o negócio vai surgindo. Deus não tem esse negócio de esperar. Formou o homem do barro lá da terra, levanta, soprei, pronto, acabou, já está com fôlego de vida, vai viver. As coisas de Deus é na hora. Não tem esse negócio de esperar. Deus não vai esperar você resolver a tua vida para Ele voltar. Deus, o que está esperando para Jesus voltar para a terra? Não, porque eu estou olhando ali para a terra, tem as pessoas que estão meio decisas. Não tem esse negócio não, gente. Quando Ele falar é agora, é agora. Porque para Deus as coisas é agora. E a Bíblia fala que a gente tem que imitar quem? É Jesus. Aí quando eu olho para Jesus, quando Deus falava alguma coisa, o Pai falava alguma coisa para o Filho, Jesus obedecia na hora. Jesus, ali naquele momento no Getsemane, Ele mostrou ali a humanidade. Porque ele estava ali falando o quê? Senhor, passa de mim esse cálice, mas faça o quê? A tua vontade. Dá vontade de abrir mão, dá vontade de chutar o balde. Senhor, mas qual é a tua vontade? É essa? Então eu vou fazer. Jesus não pediu tempo para pensar. Jesus não pediu 3 dias para ficar em jejum. Não porque, Senhor, porque uma coisa dessa, eu tenho que fazer um jejum. Não, sabe por quê? Porque a vida dele sempre foi entregue para o Pai. Então ele sabia que o projeto do Pai não ia dar errado. A gente não tem esse tempo para ficar pensando, se Deus chamar é agora, Deus gosta de gente obediente, e é isso que Ele queria ver em Gideão, e é isso que Ele queria ver no povo. E aí Gideão, no versículo 15 diz, Senhor meu, olha aqui a nossa humanidade, com o que eu vou livrar Israel? Já começa por aí, você está me chamando para me livrar, cadê as armas? Cadê o exército? Como é que eu vou me levantar daqui, que eu estou escondido? Vou livrar com o quê? Senhor, com o que eu vou livrar minha família? Senhor, como é que eu vou abençoar a minha igreja? Senhor, como é que eu vou consertar meu casamento? Senhor, como é que eu vou resolver esse problema na minha vida que eu comecei? Senhor, como é que eu vou resolver o problema no meu bairro, na minha comunidade? Senhor, não sei, como é que eu vou fazer? E aí começam as desculpas. A gente é assim, eu sou assim. A minha família é a mais pobre em Manassés, da tribo de Manassés. Eu sou o menor da minha família. A gente começa a falar um monte de coisa. Era tudo isso que eu falava no seminário. Quando eu chegava no seminário, na minha ida no seminário, eu chegava e falava assim, Deus, tu é maluco, escolhe outra pessoa, pelo amor de Deus. Não, para que você tem que me escolher? Eu não sou apto para ser pastor, não. Meu pai e minha mãe lá recebem as pessoas dentro de casa, é aconselhamento, a gente chorando, a gente perturbando. O pessoal elogia o meu pai na frente dele, quando está de costa, falando mal do pastor Elias. O pessoal acha que eu sou surdo, porque eu escuto tudo naquela igreja. Não é aqui não, tá, gente? A gente era de outra igreja. Ainda bem que não está tendo transmissão, para o pessoal da outra igreja não ver. Então o pessoal elogia meu pai e minha mãe, mas daqui a pouco, na hora de obedecer, não faz nada do que eles falaram, ainda fica falando mal do meu pai. Não, pelo amor de Deus, você é pastor também. Eu vou ser pastor também. Não quero não. Não tenho essa paciência não. Eu não tenho essa paciência.
E de fato eu não tenho mesmo, não. Mas Deus chamou, não chamou? E aí eu subia no seminário reclamando, não, Deus, escolhe outra pessoa, estou todo errado, sou pecador demais, não vai dar certo esse negócio, não, Deus. E aí quando eu subia no seminário, tinha aula, quando eu descia, eu estava lá, Senhor, tá bom, eu aceito, tá bom, obrigado por ter me chamado, é o Senhor que me capacita, é o Senhor que me chama, e bababá, e bababá, e bababá. Então era desse jeito, mas a gente impõe as desculpas. A gente impõe dentro de nós aquilo que a gente está vendo com os nossos olhos naturais. Até hoje, eu tenho meus complexos de inferioridade nessa questão. Né? Às vezes eu chego lá em casa, me chamaram para pregar naquela igreja. Aí, por que eu aceitei esse convite? Quero mais não, vou cancelar. Não quero falar, o pessoal lá todo experiente. Nossa, no dia anterior foi o fulano que pregou e hoje sou eu. Nossa, não quero. Mas aí Deus não mandou? Então vai. Deus não chamou? Aí quando está em cima da hora, já fala assim, quer saber de uma coisa? Não conheço esse povo mesmo. Não vou ver eles amanhã. Então deixa falar mesmo que tem que falar. Eu vou entregar o que tem que entregar. E pronto, acabou. Às vezes a gente tem vergonha de algumas coisas, por algum complexo que a gente adquiriu na infância, na adolescência. Só que quando a gente obedece a Deus, a gente quebra com tudo isso. Deus vai ensinando a gente a quebrar. Às vezes você está pedindo uma libertação para Deus, você acha que o teu problema é alguém botar a mão na tua cabeça, sair uns negócios que tem dentro de tu, e tu vai ser liberto na hora. Às vezes essa libertação, ela vai acontecer quando você começar a trabalhar para o Senhor. Tem pessoas que é realmente botar a mão na cabeça, o bicho sai, a coisa sai, e a pessoa sai lá, livrinha, respirando, tranquila. Mas às vezes, no nosso caso, ou no caso de algumas pessoas, a libertação acontece quando ela vai de encontro com a verdade. Às vezes, tudo que você viu na tua vida, tudo que Gideão estava enxergando na identidade dele, era uma mentira, era coisa, fruto da mente dele, da cabeça dele, de tudo que ele viveu na vida dele. E o pai de Gideão não servia ao Senhor, o pai de Gideão era adorador de Baal. Toda a família de Gideão era desviada, ninguém da casa de Gideão confiava em Deus. Agora Gideão estava lá quieto na dele, trabalhando, escondido, tentando fazer pão no lugar onde fazer vinho, porque era um poço. Então, como é que era feito o vinho? Você botava a uva num lugar, e aí o pessoal ficava lá pisando na uva, com o pé no chão, para aquilo ali virar um suco e virar um vinho. Então era um negócio fundo. Então, para que Gideão e a família dele pudessem comer, Gideão se esconde ali, e de pouquinho em pouquinho, de 3 em 3 trigos, ele vai lá amassando, não sei o quê, para poder fazer o pão, para os midianitas não irem encontrar ele e destruir o trigo que a família dele tinha. Às vezes você está escondido aí nesse poço, e Deus está te chamando para fazer algo. Deus, mas eu sou o menor, mas eu sou o pequeno, mas não vai dar certo. Tudo isso é fruto ou da cultura que você viveu, da família que você viveu, experiências que você teve, mas o Senhor quer produzir agora dentro de você verdade que vem do alto. Ele é a verdade. Então Ele quer mostrar para você que você sem Ele não é nada, mas você agora tem o Espírito Santo de Deus. Então agora Ele te capacita para fazer, mesmo que você não tenha recurso. E aí no versículo 15, no 16, tornou-lhe o Senhor, eu serei contigo, e tu ferirás aos midianitas como a um só homem. Sabe como é que Gideão venceu aquela guerra? Com 300 homens. A maioria inexperiente, porque Israel estava longe de Deus. Então, como estava longe de Deus, eles recuavam, o exército deles era enfraquecido. E sabe quantas pessoas tinham do outro lado? Milhares. Mas sabe quanto que tinha do lado de Gideão? Só 300. E ele venceu aquela guerra. Você não precisa olhar para o recurso humano. Você está olhando muito para você. Você tem que olhar mais para o alto, para o autor e consumador da tua fé. Você tem que olhar para ele. Pastor, qual é o segredo de obedecer? Qual é o segredo de ser? A gente tem que imitar o modelo de Jesus. Estou falando aqui de Gideão, mas vamos fazer uma comparação. O que Jesus fez? Senhor, estou aqui. Ia lá, fazia, ia lá, pregava, ia lá, curava, foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado pelo diabo, venceu a tentação, era conduzido pelo Espírito Santo de Deus para fazer as coisas, ele fazia. O Espírito Santo conduziu Jesus para escolher os 12, e ele foi lá escolher os 12 que o Espírito Santo falou que era para fazer.
Em todo o tempo Jesus estava obedecendo. E aí quando era hora do vamos ver, Senhor, passa de mim. Não, mas a tua vontade que tem que ser feita. Esse é o modelo de vida. Sabe por que a gente complica muito? Porque a gente não está muito afim de obedecer, a gente tem que pensar muito. Mas se você olhasse mais para o Senhor, você já ia enxergar tudo claro assim na tua frente. E às vezes não é muito bom Deus falar as coisas que vão acontecer, porque a gente fica com medo. A gente está falando de Gideão aqui, mas eu lembro da história de José. Quem lembra aqui da história de José? Que tinha os irmãos lá e vendeu ele lá para ser escravo. Com certeza vocês já viram algum filme, alguma novela, alguma série disso, mas está na Bíblia também. Eu não sei de onde você conhece, mas você pode ler também lá em Gênesis a história de José. Aí, talvez Deus chegasse para José e falasse assim: José, você quer ser governador um dia? Gente, José já estava sonhando, né? Porque vocês sabem que José era meio sonhador. Né? José era um pouco parecido com meu pai, assim, entendeu? Sonha, sonha, sonha. Eu também. A gente tem uns sonhos meio mirabolantes. Então, já está sonhando tanto em ser líder? Você não sonhou que 12 espigas, né, se abaixavam para você e você ficava no centro, que o sol, lua e as estrelas estavam em volta de você? Então, José, eu tenho uma proposta para você hoje. Você vai ser um governador. Mas seus irmãos vão te vender, vão te trair. Eles vão pensar em te matar, mas não vão te matar, não. Mas vai ser por pouco, porque eles vão te jogar num lugar tão alto que você vai se machucar um cadinho. Aí eles vão desistir de te matar, mas eles vão te vender como escravo. Vão falar para o teu pai que você morreu. Teu pai vai sofrer muito. Teu pai vai chorar. Teu pai vai envelhecer uns 1000 anos. Teu pai vai ter desgosto da vida. Mas fica tranquilo, porque tu vai ser levado para um lugar e você vai trabalhar na casa de um cara que ele é até legal, mas a mulher dele é ruinzinha. A mulher dele é esquisita, que ela gosta de novinho. Tu é novinho, né, 17 anos, ela vai querer alguma coisa contigo. Tu não vai ceder à tentação, não. Tu vai fugir daquela coroa. Mas ela vai ficar com o teu casaco. E ela vai falar para todo mundo que foi você que tentou agarrar ela. Ih, José, ninguém vai acreditar em você, tadinho. Você vai ser preso. Tu vai amargar tua vida na prisão. Tu vai até revelar uns sonhos lá na prisão. Mas o copeiro do rei, que vai ser liberto da prisão, ele vai esquecer de você. Ele não vai lembrar de você. Ele só vai lembrar de você anos depois. Quando o faraó tiver um sonho, aí ele vai lembrar. Aí só depois, dos 17 aos 30 anos, aí com 30 anos você vai ser governador. E aí, quer ser governador ainda, José? Você acha que ele respondeu o quê, gente? Quer mais não? Às vezes Deus está te convidando para uma missão que vai impactar o teu presente, o teu futuro, que vai mexer com a sua estrutura. Mas Deus tem coisas que não vai falar para você. Mas você vai ter que passar para chegar lá. Mas o que ele disse? Eu serei contigo. Você vai sair dessa manhã e falar assim: Deus, tem que resolver um problema lá em casa. Já entendi que o Senhor está me chamando para resolver esse problema. Então, Senhor, o recurso vai vir do Senhor. A ideia que eu preciso ter, a palavra que eu preciso falar, a maneira que eu tenho que me portar, o jeito que eu preciso ser, lá no trabalho, lá na minha rua, lá na minha casa, lá na minha família, dentro da igreja. O Senhor tem uns recursos. O Senhor está colocando no meu coração aqui uma ideia para eu abrir um negócio, para eu ser um empreendedor de alguma coisa, para eu começar a estudar para essa faculdade, para eu começar, Senhor, olha, o Senhor tem um recurso, o Senhor sabe das minhas limitações, mas eu estou entendendo que essa é uma missão do Senhor para a minha vida, então me ajuda e confia, eu serei contigo. Senhor, me ajuda a resolver o problema lá com os filhos, me ajuda a resolver. Deus é contigo, Ele vai dar para você os recursos, assim como Ele deu para Gideão. Gideão não sabia nada de estratégia de guerra, Gideão só queria se esconder, mas ele recebeu de Deus estratégias para mudar a vida e mudar a vida daquele povo. Deus também vai te dar estratégia, você só precisa confiar. Só que Gideão não era tão confiante, não estava confiando tanto assim não, ele pediu 2 provas para Deus. E Deus, às vezes, Ele vai responder essas nossas provas, porque Deus sabe da nossa estrutura, e sabe que a gente é pó, e sabe que a gente é limitado, e não acredita tanto assim. A gente fica pedindo um sinal. Senhor, me dá um sinal. Deus, pela misericórdia, respondeu os sinais que Gideão pediu. A Gideão assim acreditou. Tá, então, agora eu acredito. Agora eu acredito que é o Senhor que está falando comigo, então eu vou. Então, quando você sair daqui hoje, você vai dizer assim: Senhor, agora eu acredito. O que eu tenho que fazer? Agora eu acredito, eu quero andar com o Senhor. Agora eu acredito, eu quero viver contigo. Agora eu acredito, eu quero ser cheio do Senhor. Agora eu acredito, eu quero saber o que eu preciso fazer. Fique de pé aí no seu lugar e começa a falar: Senhor, eu estou com dificuldade nisso aqui.
Senhor, essa é a minha limitação. Eu não tenho uma guerra igual o Gideão, eu não tenho que derrotar Midianita, eu não tenho que passar por o tanto de coisa que Gideão passou, mas tenho uma guerra lá em casa, Senhor. Tem uma guerra na minha mente, tem uma guerra no meu coração, tem uma guerra agora no meu interior, tem uma guerra, Senhor, na igreja, tem uma guerra na minha célula, tem uma guerra, Senhor, em algo na minha vida, na minha família, no meu trabalho. Eu tenho essa guerra, Senhor, eu preciso vencer essa guerra. O Senhor está me chamando para eu vencer essa guerra, mas eu não consigo. Então você vai falar com o Senhor agora nesse momento. Qual é a guerra que você quer vencer? Qual é a guerra que você precisa vencer? Deus é por você, Ele é por você. Você tem uma missão a ser realizada, mas essa missão não é de acordo com a sua perspectiva. A sua missão vai ser na perspectiva e na ótica de Deus. Ah, Senhor, em nome de Jesus, eu oro por essas pessoas aqui, Senhor, que estão passando, enfrentando dificuldades, guerras interiores e exteriores. Mas nós precisamos entender, Senhor, que toda guerra que o crente passa, ela é uma guerra espiritual. Que a gente tenha ótica de Deus para perceber as coisas, e assim a gente não ter medo da missão, mas encarar a missão, porque quem garante a vitória nessa missão é o nosso Deus Todo-Poderoso que guerreia por nós. Nós precisamos entender, Senhor, que nós temos esse chamado. Nós temos esse chamado. O Senhor, como está lá em Romanos, diz: o Senhor nos justifica, o Senhor nos santifica, o Senhor nos chamou para essa missão. E é o Senhor que vai nos glorificar. Em nome de Jesus, ó Pai, fortalece a vida de cada um aqui, Senhor, nas suas guerras, nos seus dilemas. E o segredo é obedecer e ter os ouvidos sensíveis à palavra do Senhor. Deus, quem tem dificuldade de ler a Tua palavra, em nome de Jesus, nessa semana, que essa pessoa possa ler mais, pessoas que têm dificuldade de orar, que nessa semana elas possam começar a ter uma vida de oração, para parar de perceber as coisas externas e começar a entender as coisas no nível espiritual, porque a Tua palavra diz que aquele que tem discernimento de espírito, discerne tudo, discerne bem. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda a discernir as coisas de forma espiritual, para que a gente saia vencedor de cada uma delas. Em nome de Jesus, fortalece o cansado, levanta o abatido, coloca um sorriso nesse rosto, mesmo com a enfermidade, mesmo com a dor, mesmo com dores emocionais. Em nome de Jesus, nós vamos sair daqui mais que vencedores, simplesmente porque a gente acabou de descobrir, porque a gente acabou de saber, ou a gente acabou de renovar o nosso entendimento, de saber que o Senhor já está conosco, o Senhor já conquistou essa vitória, o Senhor é maior do que essa situação. Eu não preciso ter medo da missão. Tira um medo, Senhor, do coração de cada um aqui, Pai, e nos ajuda nesse processo de entender que é o Senhor que já está na frente, nos conduzindo para essa batalha e para sermos mais que vencedores em Ti, em nome de Jesus, amém e amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito seja com todos aqui presentes, desde agora e para sempre, amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, que você tenha um ótimo dia, um ótimo domingo, uma ótima eleição, em nome de Jesus.